Um chute do Neto Paraíba. Final, Sampaio Correia 1, Guarani também 1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Eu fiquei decepcionado com o resultado, Edu. Não vou me vingar de você. Não vou queimar 8 minutos. Quero fazer aqui nos 3 minutos para dizer o seguinte, até porque daqui a pouco pode ter o loser lá, pode vir aquele material. Enfim, Edu, primeiro tempo gostei, o time fez o gol, começou intenso. E já com 8 minutos, um escanteio muito bem batido pelo Mike. E muito bem complementado pelo Matheus Barbosa, uma testada de respeito, forte. Ele estava um pouquinho antes da entrada da pequena área, mais pelo lado esquerdo, mais próximo do primeiro pau, com relação ao ponto de origem do cruzamento. E aí a gente ficou com a sensação de que o Guarani poderia até com alguma tranquilidade ganhar o jogo. Não correu nenhum risco no primeiro tempo. Fez o gol e puxou as linhas um pouquinho para trás, o que é natural jogando fora de casa, mas retomava a posse de bola e partia para cima. Teve bola na trave a seu favor do Bruninho e criou boas situações, inclusive para fazer, além da bola na trave, pelo menos mais um gol no primeiro tempo. E aí imaginávamos o seguinte, até eu falava isso no intervalo, olha, se for mantido o panorama do primeiro tempo, a tendência natural é o Guarani não só vencer, confirmar a vitória parcial do primeiro tempo, como até alargar esse placar. Mas, olha a ressalva feita pelo Tigrão, com 500 anos de bola, de microfone comentando futebol. Olha, nem sempre o segundo tempo é igual ao primeiro, às vezes a coisa muda radicalmente, às vezes os eixos se invertem. E o que aconteceu no segundo tempo? O Guarani parou de jogar, simplesmente parou de jogar, começou a demonstrar cansaço, manteve as linhas baixas assim como no primeiro tempo, mas aí ao invés de sair trabalhando a bola com velocidade e objetividade, puxando o contra-ataque para tentar matar o jogo, não. O Guarani apenas rifava a bola, devolvia a bola de uma maneira infantil e irresponsável, inconsequente até para o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa é um time guerreiro. O Sampaio Corrêa vem impressionado. Está aí na zona de rebaixamento. Começou a rodada na zona de rebaixamento. Vinha 8 rodadas sem vencer. Completou a 9ª rodada sem vitória. Agora, não é um time de moleques. É um time de homens. É um time que está sendo cobrado pelo seu torcedor, pelo seu presidente, pela sua diretoria, pelas suas famílias. E aí, sentindo que o Guarani arrefeceu, sentindo que o Guarani diminuiu o ritmo, sentindo que o Guarani passou a assistir o Sampaio Corrêa jogar, sentindo que o Guarani demonstrava flagrante cansaço, sinais de cansaço e de desgaste físico, o que é que fez o Sampaio? Passou a pressionar, e aí era uma pressão criando situações, e não aquela pressão de ficar com a bola no campo de ataque, mas de não produzir nenhuma jogada aguda, como nós vimos no primeiro tempo. E o Guarani assistindo, aí o loser começou a mexer, as alterações pioraram o time, o Isaac, praticamente o Roger Williams, não falou o nome dele, entrou no lugar do Bruninho, que cansou, o Lucas Araújo estava amarelado, e aí o loser, provavelmente preocupado com um possível segundo cartão amarelo, veio com o Bernardo, que entrou mal. O Enderson entrou muito mal, nem apoiando o ataque, nem defendendo bem, porque o Matheus Barbosa também estava amarelado. O Derek entrou no lugar do Bruno Mendes, que cansou também, e o Derek flagrantemente sem ritmo, sem arranque, sem tempo de bola, sem um posicionamento mais correto. E aí, lógico, que quando você mexe, altera para oxigenar o time já não estava bem, e o time piora, a tendência é que você comece a flertar com a tragédia. E o que era a tragédia? Num jogo tranquilo, num jogo com vitória absolutamente administrada, num jogo onde o Guarani não corria nenhum risco, ele passou a correr esses riscos, passou a dar moral para o adversário, passou a não agredir o adversário, e aí, com pernas pesadas e deixando o Pimentinha sapatear em cima de todo mundo, aos 31 minutos ele sapateou de novo, pegou na direita, costurou,
trouxe por dentro, acertou um pelotaço no canto direito, portanto, canto oposto de onde saiu o chute do Pegoraro. Ela bateu na bochecha da rede, um golaço, e o Sampaio empatou e terminou o jogo pressionando com o Pegoraro, fazendo cera, o Guarani entendendo que estava correndo grandes riscos de sofrer a virada. Então, para mim, uma decepção, apesar do empate fora de casa, dentro das circunstâncias e dentro daquilo que o jogo mostrou, especialmente no primeiro tempo. Para mim, o Guarani perdeu 2 pontos, apesar de ter empatado fora. Para mim, perdeu 2 pontos e não ganhou 1, como aparentemente a tabela vai mostrar. Marcou o toco o Guarani, não acreditou nas suas possibilidades, tombou de bico, caiu de ponta cabeça no segundo tempo e poderia até ter perdido o jogo. Para mim, uma decepção, especialmente o segundo tempo do Guarani. E na segunda parte do jogo, se teve algum time mais próximo de vencer, esse time foi, sem dúvida nenhuma, o Sampaio Corrêa, meu querido.